Olá, gente! Olá, gente! Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Eu sou Almir César Filho e começa agora pela Web Rádio Censura Livre, o Economia Fácil, o programa de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, live pelo Facebook, também transmissão em seguida pelo canal do YouTube do Economia Fácil e também pela Web Rádio Censura Livre. Se você puder nos acompanhar pela live no Facebook, mas quem não puder, também transmitimos pelo streaming do site, o www.clwebradio.com, tá bom? O programa de hoje é um programa com dois convidados, daqui a pouco eu os saldo, e o tema é Cesta Básica aumenta em meio à deflação. O que está acontecendo com a inflação na pandemia? É o tema do Economia Fácil dessa edição inédita e ao vivo do dia 14 de maio de 2020. Hoje é dia 14 de maio de 2020. É o dia que nós estamos gravando e transmitindo o programa. Nós estamos no meio da pandemia do coronavírus, da Covid-19, portanto, nós não estamos gravando o programa do estúdio da Web Rádio Censura Livre, nem da redação da nota, eu estou aqui na minha residência, e conto também com o apoio do Antônio de Pada Figueiredo, ele sim está lá operando a mesa de áudio, então, antes de tudo, agradecer o jornalista Antônio de Pada Figueiredo, mas também trazer aí para participação ao vivo dois grandes amigos, né, quase habituês aqui do programa, o Flauzino Antunes Neto e o João Carvalho. O Flauzino é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal e o João Paulo é economista, também é servidor público federal. Queria... Ixi. Flauzino, eu volto com você. Vou com aqui o João. João, você está me escutando? Dá uma boa noite aqui para os nossos ouvintes, João. Boa noite a todos. Se apresenta aí um pouquinho aí para os nossos ouvintes, em um minutinho. Quem é o João? Bora, quem acompanha nossa programação já te ouviu em outras oportunidades. Eu sou economista, atualmente trabalho no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, servidor público já há 10 anos, né? Trabalhando desde 2009 com a agricultura familiar. Sindicalista também. Ah, importante chamar aí a atenção aí. Vou com o Flauzino. Flauzino, você tá... Não, Flauzino... O que houve com o Flauzino? Flauzino não é... O João tá ainda na linha, o Flauzino acho que deu uma congelada. Daqui a pouco o Flauzino... É engraçado, a gente antes de começar o programa, ficamos um tempão junto aqui e tava tranquilo. Vamos ver, ele voltou? Flauzino, dá uma boa noite aqui para os nossos ouvintes. Alô, boa noite. Estou ouvindo. Boa noite, Almir. Boa noite aos ouvintes. Estamos aí mais uma vez para participar do programa Censura da Economia é Fácil da Censura Livre aqui do Web Rádio. Então, a gente está no ar com um programa, o tema de hoje é Cesta Básica aumenta em meio à deflação. Vocês também podem aqui acompanhar ao vivo, né, pelos aplicativos, né? Vocês também
a gente pede para os nossos ouvintes não esquecer de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever nos nossos canais, nas nossas páginas, nas redes sociais. Nós também temos Twitter, nós temos Instagram, então vocês podem nos acompanhar, a programação da Web Rádio Censura Livre, ou pelo menos as postagens da nossa emissora, tá bom? Então, pergunte aqui, vocês vão conversar conosco aqui ao vivo, tá? E com esses dois colegas, esses dois economistas, o programa Economia Fácil, ele tenta traduzir para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora, né, o que é o tema mais importante da semana. E o tema mais importante da semana é, sem dúvida, esse aí que a gente colocou, porque impacta no dia a dia do trabalhador, no dia a dia, tá? E por que escolhemos esse tema? Que tema é esse, afinal de contas, né? É que esta semana saiu dados do IBGE e do DIEESE sobre preços, né, que afetam o trabalhador e a trabalhadora, né? Nós estamos aí no meio da pandemia de Covid-19. Aqui no Brasil, uma parcela considerável das cidades já vai praticamente para 2 meses, ou até mesmo 2 meses e meio de isolamento social, e é interessante a gente analisar aqui essa notícia, essas duas notícias. A primeira a notícia que a gente trazer aqui foi a do DIEESE, né? O DIEESE apontou, que é o Departamento Intersindical, né, de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele indicou que os preços do conjunto dos alimentos básicos aumentaram em 16 capitais, né, 16 das 27 capitais, em abril. Em abril houve esse aumento. Eles fizeram uma metodologia diferente dessa vez, não foi presencial por conta das medidas de isolamento social. Bem verdade, eles fizeram consulta por telefone e por outros meios, exceto São Paulo, que foi onde eles realizaram uma coleta presencial. Tá? E é importante a gente debater, vamos detalhar um pouco essa medida da cesta básica, né? Em paralelo, o IBGE, tá, mediu, tá, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mediu que o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, houve uma deflação, né? Ele mediu uma queda generalizada dos preços, uma queda de 0,31% em abril em comparação ao mês de março. E aí suscitou uma série de perguntas, né? Eu fiz a edição reduzida do Economia Fácil, né? A edição reduzida do Economia Fácil desta semana, no dia 12, está indo às terças-feiras, às 8h30 da manhã, durante o programa Boletim Censura Livre, do amigo, o jornalista Antônio de Pada Figueiredo, e falei justamente da cesta básica do DIEESE e também a notícia do IBGE. E aí as pessoas ficaram confusas, mesmo com a explicação, outros perguntando possíveis causas desse fenômeno. Nós explicamos que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo é uma cesta de produtos, tá certo? Que vai desde o cigarro, bebida alcoólica, transporte e alimentação. Nessa cesta de produto, tá, nós tivemos, nessa cesta de produto, nós temos também alimentos. Mas nessa cesta de produto, que inclui transporte, inclui combustível, por exemplo, tudo, quer dizer, o conjunto, houve uma queda, uma retração, puxada principalmente pelo preço do combustível e alguns outros preços, né, que puxaram para baixo nessa média, que é o IPCA, tá certo? Tá? Nessa média, foram puxados para baixo.
Destacar, inclusive, que artigos de residência teve uma queda de 1,37%, transporte teve uma queda de 2,66%. Em compensação, alimentos e bebidas teve uma alta de 1,79%. Né? Então, isso, na média, puxou para baixo. Tá? Agora, a cesta básica, tá? A cesta básica, em compensação, teve uma alta significativa. Né? O próprio IBGE apontou uma alta de 7,28% em relação a março, no caso da cidade de São Paulo. Tá? No conjunto, alimentos variou quase 10%, e em 12 meses, 6,55%. Tá bom? O próprio IBGE, o próprio DIEESE, desculpa, está estimando a cesta básica, no caso de São Paulo, mediu, o valor dela é R$ 556,25. Isso aí, gente, é mais da metade do salário mínimo. Né? Então, a pessoa só trabalha para se alimentar praticamente. Não paga aquilo que a lei do salário mínimo estima. Né? Diz que deveria pagar transporte, moradia, lazer, inclusive, não só para uma pessoa, a pessoa que ganha salário. É a pessoa que ganha salário e mais 3 pessoas. Né? Então, o DIEESE estimou que o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 4.673,06. Portanto, 4,47 vezes o mínimo vigente no Brasil, que é de R$ 1.045. Tá bom? Então, diante disso, gente, nós vamos comentar essa contradição, né, na qual a cesta básica está aumentou bastante em abril, enquanto outros preços estão caindo, né, puxando para baixo, né, a inflação, certo? Então, vamos conversar aqui, né, na Web Rádio Censura Livre, com o meu amigo Alvino Antunes Neto e meu amigo também João Paulo Carvalho, certo? Antes de passar para eles, queria botar aqui no ar, né, os meios de vocês conversar conosco, né? Vou botar aqui embaixo, tá? O WhatsApp é o 21 99833 6490. Vou repetir, né? O WhatsApp daqui da emissora é o 21, código de área 99833 6490. Nós também temos economia fácil, @gmail.com, tudo. Nossos ouvintes que estiverem nos acompanhando, para mandar para a gente, mandar aqui para a gente a sua pergunta, seu alô, apertar o like para fortalecer o projeto aqui da Web Rádio Censura Livre. Eu mesmo estou aqui já compartilhando com meus amigos, né, compartilhando com as minhas amigas, nos grupos, para fortalecer aqui a nossa emissora e as transmissões, tá bom? Então, já estou mandando aqui pelo WhatsApp, meu WhatsApp. Faça isso para fortalecer e já mande aqui, tá bom? Eu vou começar perguntando, Flauzino, você está escutando, não está? A transmissão aqui com o Flauzino está meio... Eu vou com o João, pode ser, João? Pode sim. Então, vou começar com o João. É o áudio Vamos começar com o nosso amigo, o João, né? Vamos perguntar, João, o que está acontecendo com a inflação? Que a inflação está dando negativa esse mês, registrou negativo. A inflação, é sempre bom lembrar,
lembro do conceito de inflação, que é a alta generalizada de preços, né? Mas a forma como ela é calculada, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Você tem no Brasil uma série de índices que medem a inflação. Você abriu falando de um deles, que é o índice do custo de vida, que é calculado pelo DIEESE. Mas você tem algumas outras instituições que calculam também uma variação de preços. Você tem a FGV, que vem com o IGPM, que é bastante usado para revisão de contratos de aluguel. Você tem o IGPDI também da FGV. Você tem o IPC da FIP e você tem os índices que são calculados pelo IBGE, dos quais os dois principais é o INPC, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IPCA, que é aquele que a gente considera o principal índice que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é aquele que a gente considera o principal índice de preços da economia brasileira. Por quê? Não só porque ele tem uma base de cálculo maior, que estima-se que ele abarque 90% da população, mas também porque ele é o oficial, né? Ele é aquele que o governo usa, por exemplo, para balizar as decisões de política econômica do sistema de metas de inflação, que é o instrumento que o governo usa para controlar os preços. O IPCA ele é calculado nas 10 principais regiões metropolitanas do país, e mais em algumas grandes cidades, nas capitais, e ele calcula cerca de 450 produtos que fazem parte da cesta de consumo do brasileiro. Isso é definido pelo IBGE com base na pesquisa de orçamento familiar, que é uma pesquisa mais ampla que o IBGE faz para estimar quais são os produtos que os brasileiros consomem. A última POF, se eu não me engano, foi lá em 2017, se eu não me engano. A partir daí, o IBGE vê quais são os produtos que fazem parte da cesta de consumo dos brasileiros e estima pesos para cada um desses produtos, conforme ele compõe o consumo geral da sociedade brasileira, por assim dizer. Desses itens, você tem cerca desses 450 itens, se não me engano, são 456 itens. Você tem 159 que são aqueles chamados de itens de alimentação em casa, né? Porque você tem alimentação fora de casa. Há essa separação dentro do IBGE. São 159 itens, se eu não me engano. E agora, nesse mês, você teve uma variação positiva em 114 desses 159 itens. Você começou a falar lá que se houve uma variação de acordo com o peso, se você trabalhar em separar esses 450 produtos que o IBGE pesquisa, você vai ver que você teve variações negativas na maioria deles, mas variações positivas, principalmente no grupo de alimentos. E foram 114 desses itens, desses produtos dos alimentos. E, basicamente, o que puxou o preço, o índice de consumo para baixo foi o item combustíveis. Por que aconteceu isso? Primeiro, porque ele tem um peso muito grande. Eu falei que o IBGE ele calcula com base, ele faz uma média ponderada desse registro de preços. O item combustível, né, que vale a gasolina, etanol, diesel, ele, por ter uma grande penetração não só no consumo direto, mas ele participar da formação de outros preços, ele acaba tendo um peso maior. E como ele teve um comportamento muito negativo, que foi determinado principalmente pela queda do preço do petróleo a nível mundial, ele acabou puxando todo o índice para baixo. Mas essa variação, se você for pegar os demais itens, se eu não me engano, são 9 subgrupos, ou grandes grupos, em que aqueles 450 itens eles ficam divididos, você vai ver que apenas alimentos e um outro item que eu não me lembro aqui no momento, acho que você citou no início do programa, foi que apareceu como variação positiva, os demais itens têm caído. O que é que isso significa, basicamente? Você teve uma queda da demanda, então você tem, por um lado, você pode dividir a inflação de custos e inflação de demanda. A inflação de demanda ela ocorre quando você não tem uma demanda suficiente para compra de produtos, e aí, como você não tem demanda, a tendência dos preços dos produtos é cair, naturalmente. E você tem inflação de custos, que é quando há uma queda no nível geral de custos, e aí você tem, por consequência, uma queda de preços por conta disso. O que nós estamos vivendo no momento é uma inflação de demanda, uma queda por conta da demanda. Como você tem uma redução da circulação de pessoas, você tem uma redução do consumo das famílias,
isso tem impactado negativamente nos preços. Para você ter uma ideia, estima-se que a produção de veículos, por exemplo, tenha caído cerca de 90%. As empresas de transporte aéreo, que é um outro item que é pesquisado por IPCA, teve uma queda imensa, né? Você tem também cerca de 90% de queda de diminuição dos voos. E isso tudo tem impactado de forma negativamente no índice de preços. Por que as pessoas ainda não estão percebendo isso? Se você vê, o índice principal queda que teve no mês de abril foi no item combustível. Como as pessoas têm circulado menos, você não tem consumido gasolina, por exemplo. Então, essa queda de preços ainda não foi sentida pelas famílias. Você teve queda em itens de bens duráveis. Como teve uma queda da renda, de um modo geral, porque muitas pessoas não perderam o emprego, ou tiveram a diminuição por conta das leis trabalhistas que permitiram a suspensão do contrato de trabalho, você tem uma diminuição da procura por esses itens. A questão agora é como isso vai se comportar daqui para frente, né? A dúvida é se você vai ter, por um lado, a consolidação de um quadro deflacionário, ou seja, ainda não dá para a gente falar em deflação, porque a deflação ela seria quando você tivesse um período longo de queda de preços, ou meses após meses, o preço caindo, ou se você teria, com o relaxamento das medidas de restrição de circulação de pessoas, um retorno ao nível anterior de atividade, ou nível próximo do anterior da atividade, e que isso levaria novamente a um aquecimento da procura, o que conduziria os preços a um nível mais próximo do normal, que é daquela alta, não de uma inflação descontrolada, mas de uma alta normal de preços, como ocorre normalmente desculpe a redundância, mas como ocorre num período normal para a economia. Coisa. O Flauzino também está aqui com a gente, né, nos acompanhando. E aí eu queria perguntar primeiro para o Flauzino, depois passar a bola para você, pode ser? Flauzino, queria te perguntar mais especificamente o que está acontecendo com os alimentos, né, que os alimentos estão num sentido inverso, né? Houve uma alta no preço dos alimentos em plena pandemia, né? As pessoas estão em casa, estão com uma menor renda, mas o que está acontecendo? Você que é bem ligado às questões de abastecimento, agrícola, né, pode estar ajudando a explicar isso aí, porque basicamente os itens que aumentaram, que houve aumento, que houve impacto na cesta básica, foram justamente foi alimentação, né? Na própria levantamento do DIEESE, eles apontam que o leite elevou o valor em 15 cidades, tá? Feijão, o feijão é o que apresentou maior alta. Teve a maior alta, especialmente o feijão do tipo carioquinha. E aí houve variação no Centro-Oeste, Belo Horizonte e São Paulo, de 5,59%. Brasília também. Aliás, 5,59% foi em Brasília, né? 37,73% em Campo Grande, por exemplo. O que está vendo que os alimentos estão tendo essa alta, rumando no sentido inverso dos outros produtos? Boa noite novamente aí a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Almir, João. É o seguinte, diferente da explicação do que o João deu, da deflação, da queda de preço, os alimentos no Brasil têm três grandes fenômenos. O primeiro é que as famílias estão deixando de consumir em restaurante. Segundo, o medo
medo da escassez, o medo da fome, o medo dessa pandemia durar mais tempo. Então, faz com que as famílias consumam mais alimentos para forma de estoque. Elas estão comprando mais, não é que elas necessariamente estão comendo mais, né? É consumo no sentido de aquisição, né, Flávio? E o terceiro, eu falei que é o medo, né? Porque o medo de passar fome, aqueles que têm renda para comprar, espaço para estocar e tudo mais, vai comprar muito mais do que comprava normalmente, né? Então, eles ficam ali achando que daqui a pouco tem um tranca-rua, que eles chamam lockdown, né? Eu não gosto desses anglicismos, assim, enfim. Então, eles querem consumir e ficam fazendo estoque dentro de casa. E o terceiro é que o grande produtor de alimentos para as famílias, que as famílias consomem, ou 70% do que as famílias consomem, são oriundas da agricultura familiar. A agricultura familiar está tendo uma perda de safra, uma perda de produção, porque não conseguem vender para os restaurantes, não conseguem vender para as pessoas diretamente, por falta de logística, por falta de distribuição e por falta de compras governamentais. Então, é difícil para um restaurante. Então, eles começam a não ter venda, a produção fica no pé, acaba apodrecendo, e o mercado fica sem esse produto. Então, isso também força com que os preços aumentem, isso força com que a inflação do alimento suba, apesar de que os ouvintes que acompanham muito mais aí as questões econômicas podem ver que a produção está batendo recorde de grãos, o setor agrícola está salvando o PIB, está salvando a balança comercial pelas exportações, mas isso são a monocultura, são as commodities, são aqueles grandes latifúndios que fazem produção, não para o nosso alimento, e sim para a exportação. Então, é uma coisa contraditória, um paradoxo, né? A gente tem recorde de produção agrícola, mas o alimento não chega na mesa do trabalhador e das pessoas do Brasil. Então, isso faz com que internamente o preço suba. Então, nesse sentido, que eu acho que a cesta é o resultado do aumento da cesta básica, do feijão, de algumas frutas, das hortaliças. Na região de São Paulo, as hortaliças têm um prejuízo, né, dos produtores de hortaliças de 80% da sua produção. Então, é muita coisa. E a agricultura familiar não tem espaço, não tem valorização nesse sentido, como tem um instrumento de regulação de preço de inflação. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, eu acho que a agricultura familiar acaba, pela questão negativa, ocupando um espaço maior. Eu acho que a atenção maior da ministra da Agricultura, do governo, em si, de se tratar de uma coisa mais específica e pontual da agricultura familiar. Então, e um dado importante, a agricultura familiar, dos 15 milhões de pessoas empregadas na agricultura, 10 milhões são na agricultura familiar. Então, são grandes pessoas, grande quantidade de pessoas que trabalham na agricultura familiar, que não estão inclusas nesse auxílio emergencial e estão com a sua produção caindo. Então, fica difícil para a gente tentar uma retomada de produção para a próxima safra. Flauzino, antes de fazer uma outra pergunta para você, eu queria ver aqui, registrar a audiência dos nossos ouvintes. A audiência de web rádio é rotativa, de rádio já é rotativa, imagina de web rádio. E, apesar disso, a gente faz questão aqui na Web Rádio Censura Livre de registrar que a audiência de quem a gente conseguiu captar, né? Está na escuta o Evandro Marinho, e a psicanalista o psicanalista Leonilson Ferreira, a Dirce, o Davis Tavares, a Sara Uchoa, que eu vou mandar um beijo especial para ela, nossa
querida ouvinte, o Mário Saldanha e o Marcos Antônio. Então, estou registrando aqui a presença, né, a audiência deles. Para você ouvinte que ingressou agora, que está nos ouvindo, vocês estão ouvindo a Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. E, é claro, esse aqui é o programa Economia Fácil. Hoje, dia 15 de maio de 2020, o tema é Cesta Básica aumenta em meio a uma deflação. O que está acontecendo com a inflação? Estão conosco aqui também os dois economistas, né? Dois economistas amigos nossos aqui da Web Rádio Censura Livre, o Flauzino Antunes Neto, que é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, e também o João Paulo Carvalho, que é economista e diretor da seção sindical lá do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, também do DF. Os dois estão lá em Brasília, nos prestigiando, dando sua contribuição aqui. Mais um ouvinte aqui, o Edmilson Santos, né? Então eu queria aproveitar, antes de voltar às perguntas com você, para vocês, né? Estou colocando aqui embaixo a forma que você tem de acompanhar a Web Rádio Censura Livre. Baixe nosso aplicativo lá na Play Store, certo? Aplicativo interativo, você consegue ouvir a programação quando ela estiver sendo transmitida, mas também vocês podem interagir conosco. E, é claro, nós temos outras formas de interação. Nós temos nosso e-mail do programa, que é o economiafácil@gmail.com, e também o WhatsApp, que é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490. Tá bom? Esse programa está sendo transmitido também em live pelo Facebook, certo? Depois nós vamos subir para o canal do YouTube. Vá lá, se inscreva no canal, e quem estiver nos assistindo agora, curta, dê o like para fortalecer o projeto, para ampliar o alcance, né? Para a gente superar a barreira dos algoritmos do Facebook e também do YouTube e das outras redes sociais, né? E tem essa questão, né? Eu queria voltar aí para os nossos ouvintes, para além do tema em si diretamente, a gente começar a conversar um pouco mais sobre o impacto da Covid na economia. A gente já nos últimos programas vem tratando queda do PIB, etc. A gente, antes de começar o programa aqui, a gente ficou mais de hora aqui falando, né? Nós três aqui conversando, preparando o programa, né? E a gente acaba falando, né? Os impactos, o que está acontecendo, as últimas notícias do dia. E eu queria aproveitar a presença dos dois e conversar, né? A gente primeiro aprofundar, né? O Flauzino começou a falar um pouco do que poderia ser feito para diminuir o impacto da inflação dos alimentos, né? Na questão da oferta, e jogar essa bola um pouco para o João, né? Porque o João não falou sobre esse tema. Então, para ele, João, o que poderia se fazer agora nesse momento na questão de produção e abastecimento para tentar diminuir o peso aí dos preços da cesta básica em cima dos trabalhadores? Bem, você tem algumas medidas que precisam ser tomadas pelo governo, né? Há um pleito das organizações que organizam agricultores familiares de aumento do PAA e do PNAE, e é muito importante. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso é muito importante fazer isso, porque é uma fonte de renda fixa para o agricultor familiar. Desde 2016, na verdade desde 2014, 2015, esses dois programas eles vêm sofrendo
queda considerável de receita. Isso se acentuou esse ano. Após o início da pandemia, houve essa mobilização de organizações da sociedade civil com o pleito de aumento do orçamento destinado aos programas. Se conseguiu que esse orçamento fosse aumentado. O pleito era de que se aumentasse para, se eu não me engano, R$1 bilhão, que é um valor irrisório se tratando de orçamento público, mas se conseguiu um aumento de 500 milhões, mas ainda não se converteu em ações concretas do governo, né? Esse dinheiro ainda não chegou na ponta, não chegou para o agricultor familiar, que vem sofrendo dificuldades, né? E, como o Flauzino falou, você tem aí uma série de famílias que estão sem rendimento e estão com alguns problemas também de acesso ao mercado. Porque muitas dessas famílias, elas produzem e vendem em feiras. Em feiras, seja feiras de cidades do interior ou feiras de capitais, que são feiras organizadas, feiras de orgânico que você encontra nas grandes cidades. Só que com a diminuição, com a proibição de circulação de pessoas, essas feiras deixaram de acontecer em sua maioria. E essas pessoas ficaram sem canal de escoamento de sua produção. Então, o governo federal ele precisa se articular com os governos, com os entes subnacionais, para conseguir fazer com que a produção que já está acontecendo, que já está feita em muitos casos, que ela chegue até ela tenha mercado, ela tenha escoamento. Porque o médio produtor e o grande produtor, ele tem canais de escoamento muito bem definidos, né? E com a pandemia, as pessoas estão comprando mais direto em supermercados. E isso acaba beneficiando aqueles grandes e médios produtores, que já têm o seu mercado, que já vende a produção para um supermercado, para as redes de supermercado. O pequeno produtor não, ele tem sofrido bastante. E sem rendimento, sem ter rendimento, a tendência é não só ele perder a produção que ele tem, mas como ele deixar de produzir nos próximos meses, o que vai ter um efeito cumulativo, né? Porque se por um lado você diminui a oferta no momento, lá na frente você vai ter uma queda maior de oferta por conta dessa dificuldade de escoar a produção. Não basta só liberar crédito, como o governo tem feito, né? A gente sabe, inclusive, que tem muita dificuldade das linhas de créditos oficiais chegarem nos pequenos, não só nos pequenos produtores rurais, mas nos pequenos e microempresários de um modo geral. Mas no caso específico da agricultura familiar, hoje é muito importante o governo criar canais de escoamento de produção e tentar organizar a chegada desse alimento às mesas daqueles que são mais necessitados, né? Existem algumas iniciativas da sociedade civil, como eu falei, tanto de compra de alimentos, mas assim, principalmente de doação de alimentos oriundos da agricultura familiar. Mas isso é muito pequeno, é muito pouco, tanto para suprir a necessidade das pessoas que precisam ter acesso ao alimento, quanto dos produtores que precisam vender sua produção, ter acesso à renda, para que se mantenham. Né? Almir, está entre nós? Estou aqui. Você está me escutando bem, Flauzino? Escuto. Alto e... Inclusive, registrar aqui um comentário, né? Um conhecido teu aqui colocou aqui, ó, saudações a todos, especialmente ao mestre Flauzino. Grande Ademir. Ademir Cardoso. Então, registrando aqui, né? Flauzino, o João Paulo chamou a atenção aí de programas governamentais que garantiriam a oferta de alimentos paralela, inclusive, para os setores mais pobres, né, e poderiam estar, inclusive, ajudando a agricultura familiar. Né? A gente está numa verdadeira contradição, né? Eu queria trazer aqui, registrar, que é o fato contraditório que os preços dos alimentos estão mais altos, mas tem agricultor jogando fora alimentos, né? Jogando fora principalmente as verduras e alguns legumes, né? Que são
a gente chama de produtos ultra perecíveis, né? Por dificuldade de escoamento. E aí a política do governo parece ser garantir como atividade essencial os supermercados, tá? Varejo e alguma coisa das centrais de abastecimento, né? As CEASAs, e não os outros canais alternativos, tanto governamentais, né? De entrega de alimentos, como tinha, como também essas outras redes complementares, né? O João citou o caso das feiras. As feiras estão, em boa parte das cidades, por conta do isolamento social, canceladas. Qual seriam outras formas alternativas, para além do PA, do PNAE, né, que a gente poderia estar organizando esse abastecimento, pegando lá na ponta, né? Eu queria até trazer aqui para discussão o caso chinês, né? Sei que a China, em alguma medida, pode até não ser grandes exemplos das coisas, mas lá na China os caras organizaram a cadeia produtiva, né? Começaram a trazer alimento, botar caminhão de público, organizar, até porque à medida que a gente está cada vez mais o lockdown se impondo, né? A dificuldade de abastecimento pode estar sendo colocada, né? Mesmo problema no supermercado, né? O que você acha? Almir, é o seguinte, Almir, João, um ponto muito bem tocado aí, eu tinha até passado pela questão da distribuição, que é um dos fatores que fazem a produção da agricultura familiar não ir para o consumidor. Por quê? Porque, como são pequenas propriedades que produzem quase uma variedade grande de produtos, eles não conseguem ter escala sozinho para abastecer o mercado, uma super rede de mercado, ou um mercado pequeno de uma cidade média. Então, eles dependem da distribuição, eles precisam formar carga suficiente para abastecer o mercado e ele não consegue. E o que acontece? Fica muito mais fácil comprar de um médio e grande do que isso acontecer para o pequeno, para a agricultura familiar como um todo. E isso, para eles, quando ele não consegue vender, não consegue alocar sua produção, eles preferem deixar até no pé, porque vai perder, ele vai gastar energia, trabalho e tudo mais, e ali vai ficar. Ou transformar como subproduto, né, da fruta que já apodreceu em adubo para vender para outras produções. Mas isso é ruim porque o reflexo é no preço. Mais uma vez, o trabalhador pagando a conta da crise, pagando a conta da crise econômica, que foi uma armadilha que o próprio Bolsonaro fez, querendo vincular a economia com um problema sanitário de saúde. Então, e isso está sendo escancarado, essa questão, de tal forma que a gente está vendo quão é necessário o Estado estar presente na economia, na distribuição de alimentos, porque desde o Temer até o Bolsonaro, aprofundando no Bolsonaro ainda mais, foi o desmonte da Conab e outras formas de armazenamento e distribuição, estoques regulatórios. Então, a gente está sentindo isso agora. E quem está sofrendo muito são os 10 milhões de trabalhadores da agricultura familiar, que não conseguem ter uma renda, não conseguem vender o seu produto, e vai prejudicar lá no futuro a próxima safra. E quem vai pagar a conta de novo, da alta de preço e tudo mais, vai ser o trabalhador, que já perdeu o direito, já perdeu a aposentadoria, já perdeu o emprego, e agora vê a cesta básica subindo, os preços de primeira necessidade, que é o alimento, ficando mais caro, comprometendo ainda mais o seu salário. Então, quem está pagando a conta são os trabalhadores. E a gente vê que esse desmonte do Estado, essa política ultraliberal do Bolsonaro e do Guedes, favorece, né, o setor mais próximo deles, né, que é o setor financeiro. Né? Eles despejam trilhões de reais toda semana e não fazem uma política para a agricultura familiar para a gente segurar esse aumento de preço, né, para a gente ter uma produção suficiente para que as mesas dos brasileiros estejam
suficientemente abastecidas, para que eles não precisem sair desesperados dessa pandemia, correndo o risco de contrair a doença, porque está com fome. Então, essa política de desmonte do Estado, essa política ultraliberal, já estava dando errado, dando ruim, dando água, fazendo muita catástrofe na economia antes da pandemia. O que aconteceu agora é ficar escancarado que essa política não dá conta. E aí não adianta vir com um remendo de antecipação de recursos que já estavam estabelecidos. A gente precisa injetar mais recursos na economia, a gente precisa criar dinheiro novo, não é imprimir moeda, mas fazer novas formas de injetar dinheiro nessa economia. O João falou que teve pressões das entidades de classe dos agricultores familiares para aumentar o PAA, né? Em torno de 1 bilhão. Levaram 500 milhões. 500 milhões, como o próprio João disse, que é insuficiente. Ainda foi dividido por estados, municípios, para a própria Conab, para um programa que é PA Leite, né, que é aquisição de leite, e não vai ser suficiente para salvar a safra da agricultura familiar deste ano. Então, um dado interessante para o próprio João, que ele falou que teve uma redução. Antes de 2016, o orçamento do PA era de mais de 500 milhões ano e do PNAE mais de 600 milhões. Hoje, no governo Bolsonaro, o PA é 30 milhões de reais de orçamento. Já não estava atendendo, era uma fila desesperada para encaixar entidades aí para poder vender para o governo. E não tem outra alternativa nesse momento, e bem direto à sua pergunta, nesse momento não tem uma alternativa, não existe uma rede privada já estabelecida, que não tem atravessador, de compra direta entre consumidor e produtor, que isso não foi feito. Hoje precisa realmente de uma ação mais forte do Estado, uma ação mais concreta, de mais de 3 bilhões, 5 bilhões de reais para comprar a safra que está acabando e garantir a próxima safra. Senão, nesse momento, sem crédito, sem dinheiro, não teremos muita saída no curto prazo. Flauzino, eu vou passar agora para o João, para ele voltar a participar um pouco conosco aqui. Eu queria fazer uma pergunta, João. Você está com o microfone ligado? Liga aí o microfone. Pedir para comentar aqui duas coisas, né? A gente já está tem que informar vocês e os nossos ouvintes que nós já estamos indo para a reta final do programa, né? Então temos aí um pouco mais de 10 minutos, e aí eu aproveitar e saudar os ouvintes que a gente conseguiu registrar aqui, né? Que é o Paulo Reis, o William Azevedo, Ademir Cardoso, o Eduardo Pereira, o Leandro Pinheiro Fiste, o Ivo Queiroz Jesus, a Rosemary Frutuoso, e o Nelson. Agradecer eles pela audiência, né? Que eles estão aqui nos prestigiando, e perguntar, João, estamos na reta final agora do programa, perguntar duas coisas. Eu botei aqui no ar, inclusive, que é: o dólar vai chegar a R$6? E o impacto é evidente, né? A gente aqui do Economia Fácil, nas várias edições do programa, sempre fala a vinculação da alta do dólar com o impacto sobre os preços aqui na economia, sobre a inflação. Aumento das commodities, produtos importados, porque depende de peças ou matérias-primas. Você acha que a gente vai chegar em breve a R$6? Né? E a segunda coisa, o quanto que tem a alta do dólar também não vem de ser só puxada pela desaceleração da economia, mas o quanto que tem de instabilidade política que alimenta isso. Aí eu já, até pela falta de tempo, queria colocar uma outra questão aqui para você responder, e depois o Flauzino, já na reta final aqui do programa. A pandemia afeta mais os países com conflitos, inclusive um dado do FMI, que o banner botou FM, mas daqui a pouco a gente conserta. Nações com conflitos internos, né, a economia deve recuar 7% em 2020 e problemas internos podem se acentuar, né, com os conflitos internos. João, é com você.
Bem, o dólar está beirando R$ 6. No início do ano, alguns analistas já apontavam essa possibilidade, apesar do discurso oficial do governo sinalizar num outro sentido. Muita gente já falava que o dólar, o ritmo que ia, os indicadores da economia, os fundamentos econômicos apontavam para uma alta do dólar, que até o final do ano poderíamos sim estar batendo os R$ 6. A pandemia acabou antecipando, né? É bem importante te frisar isso. Tem várias tendências que a economia brasileira vinham apresentando, que foram intensificadas pela pandemia que nós estamos em. Paulo Guedes fala, né? Ele costuma dizer que a economia estava voando, não estava. A economia vinha com sérios indicadores deficientes, assim, a gente teve um mês de dezembro muito ruim. Dezembro costuma ser um mês em que a economia está aquecida pelas compras de Natal, em que você tem um aumento do emprego, mas assim ficou muito abaixo do que se esperava. O primeiro trimestre desse ano, mesmo se você desconsiderar março, por exemplo, você teve um nível muito, muito abaixo da média histórica. Então, o câmbio, de certa forma, ele está refletindo esse comportamento da economia brasileira. A gente está batendo recorde de saída de capital. Ano passado foi um ano de recorde de saída, ou seja, os investidores estrangeiros têm saído, não têm sentido confiança na economia brasileira. A fuga de capitais tem sido muito intensa. Esse ano, antes do início da pandemia, também já havia um movimento acentuado de saída de capital estrangeiro da Bolsa daqui, da B3, que é a Bolsa brasileira. E a tendência é isso se intensificar. A estratégia de reação do governo é uma estratégia muito confusa, a reação aos efeitos da pandemia, seja em âmbito sanitário, seja em âmbito econômico. O presidente frisa muito a necessidade de se manter a economia funcionando, mas a gente não vê isso convertido em medidas efetivas, né? A gente citou aqui a questão da dificuldade que você tem para que as medidas destinadas à agricultura familiar elas cheguem de fato a quem necessita, aos agricultores familiares, mas isso se reflete em outras áreas, né? Há uma preocupação muito grande com os pequenos empresários, pequenos e microempresários, mas não tem nenhuma medida efetiva do governo direcionada a eles. O atraso no pagamento de auxílio emergencial, as fraudes que estão acontecendo, a situação bizarra que nós tivemos essa semana da fraude de cerca de 120 mil militares da ativa recebendo auxílio emergencial, né, que foi minimizado pelo presidente da República hoje, inclusive. E o aumento do dólar, ele, trazendo para o tema de hoje do programa, ele impacta diretamente no preço, né? Tanto da questão das commodities, a gente falou que o que puxou o preço para baixo, que causou deflação esse mês de abril, foi o preço do combustível. O combustível é uma commodity. O combustível está caindo porque o preço do petróleo mundial tem caído, mas com o aumento do dólar, obviamente, essa tendência de queda do preço do petróleo vai ser revertida, porque a nossa moeda está ficando mais fraca, nós estamos perdendo poder de compra. E aí vai ter um reflexo nos preços aqui internamente. E um outro quesito, isso especificando agora para as commodities agrícolas e para a indústria extrativa de uma maneira geral, é que como você tem um mercado externo que absorve parte dessa produção brasileira, fica mais, o grande produtor fica mais atrativo ele vender, ele fazer o comércio internacional, ele buscar o mercado internacional para sua produção do que vender no mercado interno. Então é possível sim que a gente passe a ter problemas de abastecimento também por conta disso, né? A gente tenha menos oferta de produtos alimentares. Flauzino, eu jogo a pergunta para você. Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Então, eu pelo andar da carruagem, como o trem está andando aí, né, o Paulo Guedes, no começo do ano, falou que se chegasse a 5 era porque eles fizeram uma barbeiragem sem tamanho da economia. Imagine quando chegar a 6. Né? Então, e já está chegando perto. Eu acho que vai passar de 6. Isso seria
seria muito bom se isso fosse uma política de desvalorizar o real, para que a gente pudesse fazer aqui uma política de industrialização, um plano nacional de desenvolvimento, com industrialização, substituição de importação por produção nacional e tudo mais. Mas isso não aconteceu. Aconteceu porque eles erraram muito, e erraram muito feio, no ponto de que a economia está interferindo na política e a política interferindo na economia. Que joga uma insegurança, que a gente estava baseado desde 94 com capital estrangeiro para comprar empresas nossas, terras, agricultura, enfim, o que tivesse o Brasil estava vendo, e para especular tanto na taxa de juros como na bolsa. E essa instabilidade política não dá segurança nem para pagar os juros e nem para pagar, garantir o lucro das empresas aqui na bolsa. Isso força com que o capital, esse capital mais medroso, que é um lucro mais rápido e tudo mais, vá procurar um lugar melhor para ele, mais seguro nesse momento. Então, a gente vai entrar numa confusão muito grande na questão da balança de pagamentos, na nossa balança comercial. Por quê? Porque só a agricultura exportando não vai dar conta para recuperar os dólares que estão saindo. Então, e isso, como o João bem frisou, os grandes vão vender para fora. Eles têm mercado, eles têm escala, eles vão e já têm caminho. Então, eles vão continuar vendendo, salvo que o Bolsonaro não brigue de novo com a China. Né? O Eduardo não faça aquela palhaçada, né? O nosso chanceler-chefe da casa do Itamaraty, lá, das relações exteriores, fala que é um coronavírus, aquela porra toda. Mas a gente, daí não tem mais para quem vender, não é nem a agricultura que vai salvar. E o que prejudica? A importação de produtos, que a gente foi, desde o Plano Real, que foi uma forma de controlar a inflação de produtos industrializados via importação, a gente vai ter um aumento de preços. Enfim, não vai ter, o produto importado vai estar mais caro e a gente não tem mais produção interna suficiente na indústria para poder suprir a demanda caso isso aí venha para frente. A gente vai... E os insumos agrícolas, é um detalhe importante. Os insumos, adubos, fertilizantes, esses venenos todos que estão sendo liberados são tudo importados. E vai encarecer aí a produção da agricultura. Então, a gente vai estar num período de curto prazo, num desequilíbrio total, mediante a relação do câmbio que está sendo disparado pela questão política, pela insegurança, por tudo mais que a gente já frisou aí nesse momento. Tentei ser rápido, porque não sei, o tempo está se esgotando, e eu queria deixar o Almir numa situação mais confortável para fazer o encerramento. A gente entende que é um negócio bacana, que ele tem que fazer o merchan, o jabá e tudo mais. A gente respeita essa parte. Eu tinha mais uma perguntinha para vocês, mas não dá tempo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as saudações finais aí para os nossos ouvintes, os últimos anúncios, se vocês quiserem. Cada um vai ter um minuto só. Antes de voltar para vocês, eu queria saudar nossos ouvintes que a gente conseguiu registrar aqui. Vocês estão ouvindo a Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Esse é o programa Economia é Fácil. Eu sou Almir César Filho. Nós estamos entrevistando o Flauzino Antunes Neto e João Paulo Carvalho, falando sobre cesta básica, aumento em meio à deflação, o que está acontecendo com a inflação na pandemia. A edição de hoje é de 14 de maio de 2020. Tá? Então, os ouvintes que estão nos acompanhando, queria mandar um abraço ao Oswaldo Werneck, o Alexandre Volk, o Paulo Vitor Félix, o jornalista Paulo Faustino, também está nos acompanhando o Everaldo de Cerqueira, o Cristiano Silva Tavares e o Romildo Araújo. João, você tem um minutinho aí para fazer uma saudação final. É contigo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês e com os ouvintes e colocar à disposição para sempre que se necessário a gente participar aqui com você. Um abração para você e para o Flauzino. Obrigado, João Paulo. Pedir
Pedir agora para o Flauzino fazer a saudação final e os últimos comentários. Agradecer a você, Almir, né, me tornar quase um sócio efetivo do programa. Estou sempre solícito aos seus convites e é um prazer enorme estar aqui presente no Censura Livre, nessa rádio muito importante, para que a gente tenha espaço e voz, para que a gente coloque uma visão mais alternativa, uma visão mais do povo, mais dos trabalhadores, nesse mundo da internet, que agora está sendo bem utilizado por causa da pandemia, mas eu acho que vai vir para ficar, eu acho que é importante a gente ter esse espaço. Agradecer aos ouvintes pela paciência de nos ouvir e agradecer a eles pelos comentários. E estamos à disposição. Agradecer ao João, porque ele deu uma baita de uma aula de economia. É um prazer estar do lado dele, porque a gente aprende mais um pouquinho. Tá certo? Parabéns ao mim pelo programa e estamos aí juntos para a próxima aí. Obrigado, Boa noite a Flauzino. Obrigado, Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, e João Paulo, também diretor do Sindicato dos Servidores Federais lá do Distrito Federal. Nós já estouramos nosso tempo, mas eu tenho que fazer a nossa campanha de financiamento aqui da Web Rádio Censura Livre, né? A Web Rádio Censura Livre não tem anúncio publicitário, é uma emissora bancada pelos ouvintes, pelos trabalhadores e trabalhadoras que ouvem e também constrói aqui o coletivo da emissora, né? Então, nós não temos anúncio publicitário, não recebemos dinheiro de empresa, nem de partido político. Então, contribua, está aqui nossos dados, a nossa conta corrente para depósito, é o Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, e o CNPJ aqui, caso você precise fazer o depósito, transferência, é o 32.954-696, tá bom? Nós estamos aí com também, né, uma vaquinha virtual na plataforma Apoia-se, tá bom? Apoia-se/CL Web Rádio, tá bom? É a nossa conta lá na plataforma Apoia-se. Doe regularmente ou com qualquer quantia para fortalecer aqui o projeto, tanto a Economia Fácil quanto os outros programas da Web Rádio Censura Livre, né? Para a gente ter essa tribuna independente, não ligada ao mercado financeiro, como acontece com a grande imprensa. Por isso você ouve aqui um discurso diferente do que da grande mídia. É um discurso mais afinado com os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Tá bem? Eu queria agradecer vocês, ouvintes, os últimos que a gente conseguiu registrar aqui. O Heitor Fernandes, queria mandar um abração, que também é do coletivo de programação da Web Rádio Censura Livre. Tá? E, é claro, mandar um abraço a vocês, convidá-los a seguir ouvindo aqui a programação da Web Rádio Censura Livre. O programa se encerra aqui na live, no Facebook. Tá? O Antônio mandou aqui uma homenagem ao Flauzino, certo? Bem, o Antônio está no ar, ele está no ar. E, é claro, mandar um abraço a vocês, convidá-los a seguir ouvindo aqui a programação da Web Rádio Censura Livre. O Antônio de Pada Figueiredo está lá no estúdio, aí mandou essa musiquinha, agradecendo como sempre. Né? Está no meu coração, Antônio. É claro, o João vai ficar com o senhor, que é o Bahia. Né? O Antônio e eu somos flamenguistas, com muito orgulho, certo? Então, não posso deixar de registrar isso. Né? Então, eu já vou encerrar aqui a live e agradecer meus dois amigos, convidados de hoje, o João Paulo e o Flauzino. Pedir a vocês, ouvintes, que estiverem nos acompanhando, para compartilhar essa live nas suas redes sociais, indicar este programa e todos os programas da Web Rádio Censura Livre para seus amigos e amigas, também para a gente ampliar o alcance
da audiência da nossa emissora. Essa live se encerra, mas você pode ouvir o programa em seguida pelo www.clwebradio.com, como também pelos aplicativos de rádio online. Você também nos encontra, especialmente o nosso parceiro, que é o Radiosnet, ou pode baixar o nosso aplicativo exclusivo lá na Play Store, tá bem? Gente, muito obrigado pela audiência. A gente tem muitos temas para falar aqui. Eu queria muitas coisas para tratar. A gente trata no programa que vem e os dois já estão convidados para a próxima edição ou a próxima outra, tá bom? Falou, gente. Muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau, gente. Até a próxima edição do Economia Fácil, versão estendida, quintas-feiras às 20 horas. Tchau, tchau.